Presidente e nobres colegas aqui presentes, parabéns à comunidade que esteve aqui mais uma vez, mais um dia, na luta para manter 928 estudantes nas escolas municipais. O ano passado, eleição, faz praticamente um ano que ela ocorreu. Nós tínhamos um candidato que já era o prefeito e dizia que o outro candidato que nós apoiamos, que na época era Maurício Scalco, dizia que era uma aventura. Não votem porque é uma aventura. E isso convenceu a maioria da população. Eu acredito que todos aqueles que estão aqui, os que nos estão nos assistindo, acreditaram nessa falácia e que aquilo era uma aventura. E eu digo a vocês, qualquer aventura não seria essa aventura que nós estamos vivendo nesse governo atual. Qualquer aventura que fosse. Acabei de ler o jornal Pioneiro e diz análise do próprio governo nos últimos 365 dias, o governo faz uma autoanálise. E eu convido você que está nos assistindo, você que está presente aqui, faça uma autoanálise do governo. E as pessoas vêm aqui e dizem assim, ó, não venda que Caxias do Sul está um caos. Eu tento elogiar, mas é difícil. O prefeito não ajuda. Nós fazemos a nossa parte, nós tentamos auxiliar, nós damos oportunidade de melhoria. Acredito que eu e todos os meus colegas fazemos isso. E tem coisa que não é caro. Tem coisa que dá para implementar. Tem coisa que não dá para implementar. Mas aquilo que dá para implementar, independente se a ideia for do vereador Cláudio Libardi, que é do PCdoB, ou da vereadora Dani Mello, que é do PL, se for bom para o município, por que não implementa? Então, nós vemos que, por vezes, tem a questão partidária que fica barrada nisso. E não é... Nós achávamos, todos aqui, meus colegas de bancada, nós achávamos que não tinha como piorar. Nós achávamos que não tinha. Não bastasse as estradas estarem um caos, obras intermináveis, a UPA um caos, filas quilométricas nas UBSs, nos Cs. Agora a questão da educação. Meus amigos, eu fico me perguntando, será que qualquer outro governo seria assim? Uma decisão como essa, por que feita por meio de decreto? Outras decisões que o prefeito poderia ter feito, o decreto não o fez. Mandou para essa Câmara. E agora, por que ele toma essa decisão por meio de decreto? Nós ouvimos diversas vezes, falando o seguinte, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E aí eu falo para você que está nos assistindo, se eu não tenho dinheiro, eu não vou comprar um carro novo. Se eu não tenho dinheiro, eu não vou investir em publicidade e propaganda. Se eu não tenho dinheiro, o que é a pirâmide de Maslow? Talvez alguns não conheçam a pirâmide de Maslow, mas são necessidades básicas. O básico é saúde, alimentação, educação. Nós precisamos do básico. Não adianta eu andar com uma caminhonete de 400 mil reais, enquanto a população nem ônibus tem para ir para casa. Então, eu digo, e sempre disse, um homem público tem que ter coragem. Tem que ter muita coragem. E o governo tem muita coragem, porque ele está dobrando a aposta, triplicando a aposta. Porque não bastasse as decisões que vem tomando, tal qual a construção da policlínica, que foi definida uma área e depois voltou atrás. Antes de tomar uma decisão, seja ela qual for, ouçam todas as partes, senhor prefeito. O senhor tem muito mais experiência que eu. Ouça todas as partes. Uma decisão como essa deveria ter sido ouvida toda a comunidade. E aqui, ele vem a público e diz, é a única solução. Não. Não é a única solução. Nós temos diversas soluções.
e o prefeito resolveu tomar a mais dura e a mais difícil, que vai prejudicar 928 alunos na nossa cidade. Obrigado. Obrigado, vereador capitão.